A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, amado e amado ouvinte, a paz do Senhor Jesus. Como que você está? Tudo jóia? Aqui tá tudo certo, graças a Deus, né? Jean Peterson é o meu nome e eu vou chegando para ficar com você nos próximos minutos aí com mais um programa por dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. 24 horas proclamando o amor de Cristo, não é? Tudo beleza por aí, né? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Mais um sábado abençoado, você sabe, todo sábado ao meio-dia, com reprise aos domingos às 13 horas, eu estou por aqui, tá bom? Você pode me ouvir ou no domingo na reprise ou no sábado ao vivo. Estou ao vivo com você na Rádio Maior Amor. E também você pode me ouvir pelo seu aplicativo de podcast. No Spotify, no Deezer, no Google, no Apple, no Amazon Music e muitos outros. Eu estou com você, onde quer que você esteja, porque este programa fica gravado. Tem muita coisa boa para você escutar onde quiser, não é? Que beleza, que beleza. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência, não é? Você pode participar deste programa através do WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 0049. Também tem o Facebook, facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Temos o e-mail por dentro da Bíblia @maioramor.com.br. Quase que eu esqueço do .br, né? Que coisa. Seu Jean, é assim mesmo. Gente, é uma honra estar aqui, não é? Quero ver quem que tá participando do nosso programa no dia de hoje, né? Antes de mandar os abraços, vou passar aqui pelo WhatsApp. Vamos ver quem que tá participando. A paz do Senhor, meu querido irmão Jean Peterson. Amém. Mensagem destinada ao programa Por Dentro da Bíblia, né? Que maravilha poder participar aqui através de áudio. Felicitar Amém. você, irmão Jean, pelo programa, tá? Obrigado. As nossas congratulações com você pelos conteúdos aqui propagados, né? E também de modo intensivo, né? De modo intenso, assim, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma também, parabenizar a equipe Maior Amor, irmão Leandro Souza, irmã Janaína, irmão Paulo Augusto. Toda a nossa equipe está de parabéns, né? Pelo conteúdo que a Rádio Maior Amor vem apresentando. E também aproveitar, dentro do seu programa, irmão Jean Peterson, parabenizar a irmã Janaína Agostines pelo seu aniversário no dia de hoje, né? E que Deus continue abençoando Por Dentro da Bíblia, um programa que traz edificação, conhecimento nas profundezas espirituais de Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, irmão Jean, que Deus continue abençoando. Esse é o comunicador Amarildo Agnelli, o apresentador do Palavra Fiel, o nosso divulgador, né? É o cara que cuida das redes sociais. Um abraço para a irmã Tarcísia também, que faz aquelas artes, né? As artes bonitas que a gente posta, que o irmão Amarildo também compartilha, também posta nas redes sociais, né? Então os dois aí, Deus abençoe essa equipe amada da Rádio Maior Amor, né? Leandro, Janaína, que está aniversariando hoje, Deus abençoe mais uma vez, minha irmã, feliz aniversário. Paulo Augusto e Amarildo Agnelli, irmã Tarcísia e eu aqui, Jean Peterson. Estamos aqui para oferecer o melhor para você, amado ouvinte. É para você isso aqui, porque Deus é bom, não é? A gente está aqui feliz da vida com tudo que Deus tem feito através da Maior Amor, não é? Deus é bom
e fiel. Vai participando aí, vai participando. Enquanto isso eu vou mandando abraço para os meus ouvintes que sempre estão dizendo aqui, eu tô escutando, manda alô para mim, tal. Manda um abraço para o irmão Acedir de Presidente Prudente, São Paulo, o irmão Dirley de Serrana, eita, só gente boa, né? A Irani lá de Fortaleza. Vai mandando aí, vai mandando mensagem. Tá chegando mensagem aqui, né? O ouvinte aqui é prioridade, não é? A gente coloca no ar. Um abraço para Irani de Fortaleza. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, não é? O tio Dil, Edivaldo Tio Dil de Vitória da Conquista, ele fala, tô ouvindo, não esquece de mim não. Não esqueci, meu irmão, não esqueci. Tá chegando o áudio, vamos escutar? A paz do Senhor Jesus, irmão Peterson. Amém. Menino, que benção, né? Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, a gente pode, assim, estar ouvindo esse programa. Amém. Ouvindo a palavra de Deus. É bênção, né? Aleluia. Sendo ministrada para nossos ouvidos ouvir, né? E o nosso coração receber. Glória. Eu peço perdão porque a gente às vezes fica tão envolvido com as coisas aqui e a gente acaba esquecendo de participar, mas não é por faz parte, não. Sim. É porque é falta de tempo mesmo. Eu sei como é. Eu quero então desejar uma programação abençoada e que essas palavras que são faladas aí possam penetrar os corações. Amém. E que nós possamos sim ficar aqui assim, com uma pessoa que come uma comida gostosa assim, né? Que nosso paladar possa estar refinado, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Que hoje nós estaremos aqui ouvindo, tá? Fica com Deus, Deus abençoe grandemente, que essa programação possa falar aos corações de muitas pessoas que estão conectadas. E Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Jean Peterson, e a sua família, tá? Fica com Deus, Deus abençoe, graça e paz. Graça e paz. Amém. Deus abençoe a irmã também. Ela tá fazendo almoço lá, que ela falou de comida gostosa. Eu imaginei, o irmão Amarildo falou de profundezas, eu lembrei de um rio, assim, né? Com águas cristalinas. Aí a irmã falou de comida gostosa, tenho certeza que ela tá fazendo comida lá, né? E a minha esposa tá aqui, a Quelita, mandando feliz aniversário para a irmã Janaína, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso, não é? Eita, estamos em festa, a equipe da Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo. Tá chegando mais mensagem, eu vou jogar no ar. Tô nem aí, depois eu coloco o estudo, vai. Enviar botão. Graça e paz. Oi, Rádio Lei. maravilhosa, abençoadora, a Amém. Rádio Maior Amor. Amém. O irmão Acedir aqui de Presidente Prudente. Olha ele aí, ó. Estou aqui atento à palavra de Deus, essa rádio maravilhosa, irmão Jean, irmão Leandro, irmã Janaína, meus parabéns à irmã, que o Senhor Amém. possa te dar longos e longos anos de vida Amém. e sempre na presença dele, Sim. com saúde, com mais esperança, importante. com fé, Glória a Deus. pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui na escuta. Deus abençoe a todos, a esse canal maravilhoso que compartilha a palavra do nosso Deus. Amém? Um abraço. Amém. Em todos. Esse é o Acedir de Presidente Prudente que eu mandei alô pra ele. Gente, vamos pro estudo? Hoje eu demorei um pouco mais. Eita glória, ouvinte é prioridade, não é? Ouvinte é prioridade, a gente para pra atender o ouvinte. Agora você vai mandando seu áudio aí, que eu vou pro estudo da palavra de Deus, não é? Vamos estudar a palavra de Deus e aí depois eu vou colocar as mensagens de vocês, né? Deus é muito bom. Gente, o tema do programa de hoje é o seguinte: Deus fala através de sonhos e visões? Na semana passada, nós falamos de profecia, né? E eu creio que esse tema, ele está meio que interligado, né? Então, decidimos tratar desse tema. Teve até um ouvinte que entrou em contato e eu não me lembro mais, até peço desculpas, tem umas semanas já, sobre visões, como que é, tal.
que a Bíblia diz sobre visões. Eu falei, aí ó, chegou a hora, vamos falar sobre sonhos e visões, não é? Como que funciona tudo isso à luz da palavra de Deus, não é? Vamos entender como que é esse esquema aí. Então, né? Sonhos e visões. Já nos lembramos de Joel 2. Eu citei na semana passada, mas vou citar de novo. Joel 2, que teve seu cumprimento em Atos 2, né? Com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, não é? Então, nós vamos ler aqui para começar o estudo. Joel 2:28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Em Atos 2:17, vamos ler também, diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, não é? Sonhos e visões. Aqui fala de profecia também, como nós já falamos no programa passado, não vou citar hoje, tá? Mas e aí? Deus fala por meio de sonhos, por meio de visões? Não fala? Se fala, como entender isso? Como saber quando vem de Deus? Calma, nós vamos estudar. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: sonhos, eles geralmente, a ciência diz que os sonhos nada mais são do que coisas, fatos do nosso cotidiano que ficam na nossa mente. São ansiedades, medos, preocupações, não é? São coisas do dia a dia que ficam ali gravadas na nossa mente, não é? Aí você fica sonhando, né? Quando você está muito preocupado, por exemplo, você sonha demais. Você não consegue... Quando você sonha muito, você não desliga. Aquele sono bom é o sono que você desliga. O sono do justo, né? Eu lembrei dessa expressão. Eu dizia, vou dormir o sono do justo. Pois é. Aquele sono bom, você nem lembra o que sonhou. Quando você sonha a noite inteira, é muita preocupação, não é? E aí tem gente que fala, eu sonhei com cobra, com água suja. Não tem? Eu sonhei com... Sei lá, eu sonhei com coisa amarrada que não dá certo e eu vou viajar, não consigo arrumar a mala. Ou coisas que eu não consigo sair do lugar. Ou que eu estou caindo, descendo em queda livre. Tem gente que sonha até que está nu, com perdão da expressão. Mas é verdade, que demonstra uma vulnerabilidade. Você vê, sonhos do cotidiano. E Deus também pode dar sonhos, não é? Pode dar, né? Nós vamos entender os critérios, entender como que isso funciona, não é? Porque hoje também nós temos que tomar muito cuidado que há muita gente falando besteira por aí. Tem muita gente falando coisa que vem da carne, da cabeça. Eu tive uma visão, Deus me mostrou tal coisa, eu tive um sonho, mas não se cumpre, não é? Não se cumpre, aquilo não acontece, porque Deus pode falar, Deus pode orientar através de sonhos. Pode, não deve, tá? Ele pode orientar, ele pode corrigir, ele pode dar uma mensagem, uma direção, um conforto, ele pode se revelar, né? Por exemplo, na Bíblia, nós vemos alguns textos que demonstram isso, não é? Eu quero citar aqui alguns textos sobre sonhos que a palavra de Deus fala, não é? Em Números capítulo 12, verso 6, a Bíblia diz assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão farei a ele conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Em Jó capítulo 33, versículos 14 em diante, diz assim: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama.
Então revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, né? Então Deus pode falar através de sonhos, disse aqui no livro de Jó. Em Jeremias capítulo 23, a partir do verso 25, fala assim, ó que interessante: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Tem muita gente assim hoje, não tem? Ah, eu sonhei tal coisa, Deus me falou tal coisa em sonho. Deus me disse isso e aquilo. Deus me disse. E aí, será que é? Olha essa aqui, no 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. E aí você vai entender mais para frente que é preciso discernir quando Deus está falando, quando nossa alma, quando nosso coração está falando naquele sonho. Olha o que diz no 27. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu próximo. Como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem o sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Aqui é muito interessante esse texto, que Deus está dizendo assim, cuidado. Por quê? Porque tem muito profeta falando mentira. Claro, isso era no contexto da época, não é? Nós temos que ter isso bem claro, né? Pode ser para hoje, mas isso era para o contexto da época, não é? E tem os sonhos proféticos, aqueles sonhos que Deus fala conosco, e você já vai saber como que é isso, né? Conforme formos avançando. Mas tem os sonhos normais do cotidiano, os quais eu já falei no início do programa. E aí o pessoal ficava, eu sonhei tal coisa, o profeta dizia, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu vi tal coisa, mas não passava de sonho da carne, da cabeça ali, criação da mente. E aí, quando é falso, não edifica, não traz consolo, né? Como eu falei da profecia no programa passado. Quando é falso, não agrega nada. E é isso que estava acontecendo, não é? Ah, eu sonhei. Aí um contava o sonho para o outro e o povo ia se afastando de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que tomar cuidado com sonhos, não é? E aí, no 32, diz assim, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e fazem errar o meu povo. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e leviandades. Temos que tomar cuidado com os sonhos, com o que a gente compartilha com as pessoas, não é? Temos que tomar muito cuidado. Eu vou citar alguns textos bíblicos que mostram sonhos, não é? Que Deus pode falar por meio de sonhos. Por exemplo, em Gênesis tem alguns textos interessantes. José do Egito, o sonho de José, não é? Tem até uma música, né, que fala o sonho de José. Uma música muito bonita. E José sonhou. José realmente sonhou. E como sonhou? Lá em Gênesis, capítulo 27, nós podemos ler a partir, ou melhor, 37, tá? Não é 27, não é 37. A partir de Gênesis 37, nós podemos ler sobre José. José sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam perante ao feixe dele. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele, não é? Foram sonhos que Deus deu, mostrando a ele o futuro, porque isso realmente aconteceu, não é? Realmente aconteceu. José se tornou governador do Egito, se cumpriu, foi um sonho verdadeiro, Deus que deu, não é? Realmente. Você quer ver um outro evento interessante sobre sonho aqui na Bíblia? Eu coloquei vários aqui na pauta, mas para a gente não demorar tanto, eu vou citar só alguns, não é? Você pode ler também a partir, lendo a história de José, você pode ler que Faraó também sonhou. Deus pode dar sonho a ímpio. Faraó também sonhou sobre
os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que haveria sobre o Egito. E José interpretou, né? As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, né? Muito interessante. E José interpretou, falou, ó, vai ter 7 anos de fartura, tal, vamos juntar, porque vai vir a crise. E aí nós vamos ter para vender, faraó. E isso foi tão tremendo, não é? Deus usava José, Deus falava com José através de sonhos e lhe dava interpretações, que os familiares de José foram lá para o Egito comprar comida. Eles foram atrás de comida e descobriram que José ainda estava vivo. Tremendo, né? Mardoqueu também sonhou. O tio de Esther, não é? Quem era o pai adotivo dela, né? Ele sonhou que os judeus sofreriam uma perseguição terrível, tremenda, mas que Esther falaria com o rei Assuero e Deus traria o socorro, o livramento ao seu povo. Ele sonhou também, lá em Esther, capítulo 11 em diante, você pode ler, né? Está escrito lá na Bíblia. Você quer ver outro negócio interessante? Vou citar outros textos, não é? Daniel sonhou e Daniel interpretou sonhos, não é? Nabucodonosor sonhou com a estátua e Daniel interpretou. Interessante. Não sei se você já leu, mas Daniel também teve sonho. Daniel capítulo 9. Você pode ler também. Eu estou dando uma boa resumida aqui, senão não vai dar tempo, né? São muitos fatos. E o anjo veio para dar a interpretação, para explicar a Daniel aquela visão que ele teve. Então você vê, por exemplo, Jacó também, né? Não posso deixar de citar. Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu. E os anjos ficavam subindo e descendo. É Gênesis 28, né? Você pode ler sobre esse sonho, né? E os anjos subiam e desciam para lá e para cá. A escada era Jesus, não é? Representava Jesus. Jacó também sonhou, não é? O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 16, 9, sonhou que ele entendeu que tinha que ir para Macedônia, porque Deus falou com ele em sonho, não é? Um homem pedia por ajuda, socorro, e o apóstolo Paulo entendeu que precisava ir até a Macedônia, não é? Você vê que interessante? São muitos fatos. Vou citar só mais alguns, para não ficar cansativo, não é? Aqueles 3 homens que foram visitar o Senhor Jesus, não é? Lá em Mateus capítulo 2, você pode ler essa história, não é? Eles foram visitar o Senhor Jesus. E aí eles sonharam que deveriam voltar para suas casas por um caminho diferente, para não serem perseguidos, vamos dizer assim, por Faraó, por Herodes. Herodes, não é Faraó não, Jean, é Herodes, não é? Eles não deveriam voltar pelo mesmo caminho, não é? O próprio José, pai do Senhor Jesus, também sonhou, não é? Deus, ele deu o livramento, não é? Em Mateus capítulo 2 mesmo, em diante, você pode ler isso, não é? José sonhou que deveria fugir, porque Herodes queria matar Jesus, não é? Interessante. A gente poderia citar muitos outros textos, não é? Como lá na crucificação de Jesus. Vou citar esse último, tá? Aí eu vou ficar quieto. Tem muitos outros aqui. Aí eu vou deixar pra lá. Aí você pesquisa aí, não é? A mulher de Pilatos sonhou. Teve uma noite muito difícil. Teve sonhos perturbadores com Jesus, não é? Ela disse que ele não deveria fazer nada para Jesus, a esse justo, não é? Ela sonhou, Mateus 27, 19. Então tem muita coisa na Bíblia sobre sonhos, não é? Eu poderia citar muitos outros eventos, como José, que era tão justo que quase deixou Maria, né? Quando ficou sabendo que ela estava grávida, e o anjo apareceu a ele em sonho, não é? Dizendo que aquele menino, aquele bebê, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Lá em Mateus 1:20 você pode ler isso. Então, você entende, nós entendemos que, é claro, Deus fala através de sonhos e visões. Mas qual que é o critério agora? Vamos para a prática? Vamos entender isso na prática, como que fica? Meu irmão, minha irmã, Deus sempre vai dar uma direção clara. Como que eu sei se é de Deus ou se não é?
é simples, você precisa discernir. Quando o sonho vem de Deus, às vezes a pessoa sonha, eu vi tal coisa, um acontecimento horrível, não sei o quê. Deus dá o sonho e no sonho ele dá a situação atual e como resolvê-la. Ele mostra o que está acontecendo e como você sair daquilo. E como você ajudar. Às vezes você sonha com alguém. Deus mostra a situação e mostra como resolver. Você tem uma noção clara. Você sonha, você acorda, você tem aquilo claro, o que deve ser feito. É um sonho que vem de Deus. Outro ponto interessante quando o sonho vem de Deus é que a gente não esquece de nenhum detalhe. Porque às vezes a gente sonha, eu lembro disso, aquele outro ponto eu esqueci. Quando o sonho vem de Deus, quando é espiritual, você lembra de tudo, com clareza, com detalhes, com riqueza de detalhes. E você não se esquece com o passar do tempo. Porque geralmente a gente sonha e passa 1, 2, 3 dias a gente não lembra dos detalhes. Quando o sonho vem de Deus, você lembra, você não esquece. Não é? É interessante isso. É muito legal a gente parar para pensar sobre isso, não é? Deus pode falar. Eu acredito que sim, que Deus pode falar por meio de sonhos, por meio de visões. Tanto é que lendo o texto inicial que eu li aqui no programa, diz que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Porque jovem, pega essa, jovem precisa ter visões, porque visão remete geralmente ao futuro. Algo que ainda vai acontecer. E se o jovem não tem visões de Deus, se nós que somos jovens não temos visões da parte de Deus, no sentido de que Ele nos oriente, nos diga o que devemos fazer, a gente fica perdido. Visão remete a futuro, a um norte que devemos seguir, a um farol, não é? Pra gente não ficar perdido. E sonhos? Os velhos teriam sonhos, como já lemos. E os idosos, geralmente, eles deixam de sonhar. Porque já viveu tudo que tinha para viver. E eu acho muito interessante isso, né? Por que a Bíblia diz que jovens teriam visões e velhos teriam sonhos? Porque velho não sonha mais. Idoso deixa de sonhar, começa a achar que não tem mais utilidade nenhuma. Tava pensando nisso durante essa semana. Aí ele não sonha mais. Aí Deus restaura os sonhos. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não sonhamos mais o que Deus tem para nós, tem algo errado. Nós estamos ficando velhos. Será que é isso? Não tem mais esperança, não sei. Será que a gente tá ficando velho? Eu acho, é um sintoma, né? Não pode não deixar acontecer isso, né? Uma pequena reflexão sobre esse texto, né? Vale a pena a gente refletir. Você quer ver outro ponto interessante que eu quero deixar para você sobre sonhos e visões? A Bíblia fala, vou citar alguns últimos textos para você. A Bíblia fala o seguinte, em 1 Coríntios 14:33, fala assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui estava falando sobre línguas e profecia, né? E ele falou, gente, Deus não é... O apóstolo Paulo falou, Deus não é Deus de confusão não, viu? Se tem confusão, não vem de Deus. Se o sonho é confuso, não vem de Deus. Cuidado. Você quer ver outro ponto para você saber? Eu tinha aberto esse parênteses, né? Até me perdi aqui. Comecei a falar de velhos que não sonham, de jovens que precisam ter visões, não é? Mas um outro ponto aqui, o sonho tem que estar de acordo com a Bíblia, né? O sonho não pode contradizer, a visão também não pode contradizer a palavra de Deus. Porque se está contradizendo, não vem de Deus. Você tem que estar muito atento a essas coisas, tá? Fica atento, meu irmão, minha irmã. Cuidado com o que você tem sonhado, peça o discernimento, não é? Eu mesmo já sonhei coisas, com situações, com pessoas que realmente aquilo estava acontecendo ou que iria acontecer. Mas é muito raro, é muito difícil, né? É muito difícil isso acontecer. Então, eu diria para você o seguinte, diante de tudo que nós já falamos, em primeiro lugar, é a palavra de Deus que deve ser o nosso norte. É claro, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e Ele cumpriu. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que Deus pode falar grandemente, de maneira grande, profunda conosco. Nós cremos nisso, né? Nos dons espirituais, na atualidade dos dons. Eu já falei sobre isso aqui. Não tem problema quanto a isso. Mas eu diria, busque o equilíbrio. Em vez de você ficar buscando sonho, visão, eu tenho que ver o mundo espiritual, Senhor me mostra, eu quero ver. Você tem que ler a Bíblia.
Você tem que buscar na palavra de Deus. Por quê? Porque antigamente não tinha cânon. Não tinha Bíblia, não tinha o cânon sagrado. Não tinha os 66 livros, não é? Em Hebreus capítulo 1, e eu já estou quase finalizando, em Hebreus capítulo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou, nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem é o Filho, gente? É Jesus. Então, sim, Deus deu sonhos para os profetas, deu sonhos para homens e mulheres na Bíblia, e realmente Deus falava, mas não tinha Bíblia. Hoje tem. Nem o Antigo Testamento estava concluído, não é? Que dirá o Novo? Hoje tem a Bíblia. Você não precisa depender de sonhos e visões. Deus pode dar. Mas você não precisa ser um escravo disso. Eu preciso ver o mundo espiritual. Eu preciso ver o que vai acontecer. Deus vai te revelar se Ele quiser, não é? É igual os dons espirituais. Deus vai dar segundo o que Ele quer, não segundo você quer. Eu quero falar em línguas. Eu quero curar. Eu quero ser profeta. Deus vai dar. O que Ele quiser te dar, Deus vai te dar. Fique em paz, não é? Deus é um Deus de paz e não de confusão. Acabei de citar aqui. Primeiro lugar é a Bíblia, porque Deus falava, Deus usava muitas maneiras para falar, porque não tinha Bíblia. Agora tem. Se Deus precisar te dar um sonho, uma visão sobre algo que você não está entendendo, uma profecia, qualquer coisa, Ele vai te dar. Mas não fique em função disso. Não fique preocupado. Eu vou procurar saber o que é, o que não é. Está na Bíblia o que você precisa, não é? Está escrito na Bíblia. Quer ver um texto? Vou citar 2 textos aqui para a gente encerrar o programa sobre isso. Em Abacuque diz assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir, se num tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso está em Abacuque, capítulo 2, verso 1, não é? A gente tem que ficar na torre de vigia. Nós devemos nos colocar sobre a fortaleza. Por quê? Porque eu tenho que ficar atento ao que Deus vai falar, tá bom? Fica atento ao que Deus vai falar para você. Fique esperto, não é? Fica atento. Fica na torre de vigia. Fica ligado com Deus, porque Deus pode falar. Primeiro, através da Bíblia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 13. Eu encerro com esse texto, tá? Fica ligado, busca primeiro na palavra, busca ter vida com Deus, né? Fica firme, e se Deus quiser falar com você em sonho, em visão, Ele vai falar. Sem ansiedade, tá? Fica de boa e a vinheta de encerramento já quer me atropelar aqui, né? A vinheta já quer tocar. Vai embora, Jean, eu tô quase indo. Hoje a gente demorou um pouco mais. Mas fica esperto, fica ligado. Se coloca na torre de vigia, não é? Fica na presença de Deus, olhando para Ele, em comunhão com Ele, que Ele vai falar com você. Ele vai te dar a direção. Você não precisa ficar com ansiedade, com desespero, né? Cuidado com aquilo que não se cumpriu. Você lembra? Porque a terra vai escurecer por 3 dias. Não sai de casa. Não se cumpriu. Aí outro levantou e falou: eu sonhei que eu tive uma visão que o mundo ia acabar em março de 2021, alguma coisa assim. Um pastor. Não se cumpriu. Cuidado, tá? Nem tudo que você sonha também você pode contar. Guarda pra você. Toma muito cuidado com o que você compartilha, com o que você compartilha dos outros e de si mesmo. Tenha essa atenção, tá bom? Fique em paz. Deus abençoe. Bom fim de semana, boa semana. Enfim,
tô encerrando, tô fechando mais um programa Por Dentro da Bíblia, grato e feliz pela sua audiência, pedindo para que você esteja comigo sábado que vem, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Maior Amor. E também tem a reprise, todo domingo às 13 horas, tá? Não esquece, você pode me ouvir de novo, vale a pena ouvir de novo, tá? O programa Por Dentro da Bíblia, também nas principais plataformas de podcast do planeta Terra. Estamos aqui. Este é o programa Por Dentro da Bíblia na Rádio Maior Amor. Fica com Deus, viu? Bom fim de semana e até sábado que vem, meio-dia. Tô te esperando, hein? Não esquece, põe na sua agenda aí, Por Dentro da Bíblia, só aqui na Maior Amor. Sábado, meio-dia. Tchau, fica com Deus. Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.